Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos tratar de problemas de valor inicial e problemas de valor de contorno de equações diferenciais. Este vídeo é baseado na bibliografia Equações Diferenciais volume 1 dos autores Zill e Cullen, da editora Pearson. Nós iremos tratar da teoria e alguns exemplos de equações diferenciais onde é dado informações. Essas informações são chamadas de problema de valor inicial e problema de valor de contorno. Vamos mostrar para vocês o que diferencia o problema de valor inicial e problema de valor de contorno. A finalidade deste vídeo também é você fazer a análise do seu resultado após encontrar a solução de uma equação diferencial e verificar se essa solução encontrada satisfaz os problemas de valor inicial e problemas de valor de contorno. Ou seja, saber se a solução encontrada é satisfatória para as informações preliminares dadas pelo PVI e PVC. Vamos para o conceito. Primeiramente, vamos utilizar o conceito de equações diferenciais lineares de segunda ordem. O que seria uma equação chamada EDO linear de segunda ordem? É toda equação dada por esta expressão aqui. A2, A1, A0 são os coeficientes, certo? E cada coeficiente é multiplicado com a derivada da função y, que é a solução da equação diferencial. Então, A2 fica multiplicando com a derivada de segunda ordem de y, o A1 com a derivada de primeira ordem de y, o A0 com a função y, e do lado direito fica g de x, que se esse g de x for zero, dizemos que esta equação é homogênea. E se o g de x for diferente de zero, dizemos que ela é não homogênea. Assim, quando você encontra uma equação diferencial com esta característica, chama-se de segunda ordem. Bem, vamos modificar esta equação diferencial para a gente ter o que chamamos de forma padrão da EDO linear de segunda ordem. Como o A2 é diferente de zero, porque se ele for igual a zero, teremos uma EDO linear de primeira ordem, certo? Assim, a gente vai pegar o A2, dividir termo a termo da equação diferencial, tendo então a equação derivada de segunda ordem mais A1 sobre A2, dy dx, mais A0 sobre A2y, e do lado direito fica g sobre A2. Vamos renomear essas frações que surgiram aqui. Então, a gente vai considerar que A1 sobre A2 a gente vai chamar de P de x, A0 sobre A2 de Q de x e G sobre A2 de F de x. Assim, então, teremos uma nova maneira de escrever a equação diferencial de segunda ordem, com o primeiro coeficiente igual a 1. Esta forma aqui é chamada de forma padrão. Bem, então, dada a forma padrão, o que seria um problema de valor inicial, ou a gente escreve pela sigla PVI. O problema de valor inicial é sempre quando resolva a equação diferencial de segunda ordem, dado estas condições. As condições são y em relação a um ponto x0 e y' em relação ao ponto x0 também. Então, sempre quando o x não muda, é chamado de problema de valor inicial. E vamos ver neste vídeo que quando x é diferente, é problema de valor de contorno. Certo? Existência e unicidade da solução quando é dado um problema de valor inicial. Então, se as funções p, q e f são contínuas no intervalo i, para todo x pertencente a i, então existe uma única solução y de x
neste intervalo, para que a equação diferencial linear de segunda ordem verifique as condições do problema de valor inicial, que seria x0, y0, x', y', x0 é y'0. O que significa isso? Que, dada a equação diferencial, eu quero uma função y de x que passa neste ponto aqui e que tenha esta inclinação aqui, porque lembra que a derivada de uma função é o quê? É o ângulo, o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0, certo? Então, eu não quero agora somente a função que passa no ponto x0, y0. Eu quero a função que passa no ponto x0, y0 e que tem esta inclinação y' de 0, certo? E esta solução, no caso de problema de valor inicial, ela é única. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Então, a solução para o problema de valor inicial. Resolva a equação diferencial y' menos 4y igual a 12x, dado as condições iniciais. Y de 0 igual a 4 e y' de 0 igual a 1. E ele dá uma candidata à solução da equação diferencial, sujeita a estas condições iniciais aqui, certo? Então, sabendo que a função y igual a 3 elevado a 2x mais y é elevado a menos 2x mais 3x é uma candidata à solução, como é que a gente vai fazer para verificar as condições iniciais são satisfeitas? A gente vai pegar x, substitui aqui na possível solução. Então, se a gente tem x igual a 0, primeiramente vamos ver se quando x é igual a 0, o y é 4. Precisamos verificar isso. Então, se a gente fizer aqui, no lugar de x, colocar 0 aqui, colocar 0 aqui, colocar 0 aqui, aqui a gente vai ter 0, aqui a gente vai ter 1, né? Aqui a gente vai ter 1. Assim, então a gente vai ter 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, essa candidata à solução satisfaz, ela passa pelo ponto x igual a 0 e y igual a 4. Se isso não acontecer, nem precisa verificar se este y é uma solução mesmo da equação diferencial, porque se nem passa pelo ponto aqui das condições iniciais. Agora vamos verificar a veracidade dessa suposição. A gente vai então calcular a primeira derivada, porque a gente precisa, na verdade, da segunda derivada, que está na equação diferencial. A equação diferencial só tem a função e a segunda derivada. Então, assim, a gente resolvendo a primeira derivada e depois a segunda derivada, colocando o 4 em evidência aqui, temos então que y' é 4 vezes 3 é elevado a 2x mais é elevado a menos 2x, certo? Note que 3 é elevado a 2x mais é elevado a menos 2x é y mais 3x, certo? Porque se eu pegar este cara aqui, passar para cá, vamos ter esta afirmação aqui, ok? Feito isso, a gente vai ter então, a gente pode então pegar esta expressão aqui
e substituir aqui no parênteses. Assim temos então que y duas linhas é igual a 4 vezes y mais 3x. Fazendo o produto aqui, temos então 4y mais 12, assim temos a equação diferencial dada. Ou seja, partindo da solução, chegamos na equação diferencial. É uma outra maneira de verificar se a solução é mesmo satisfatório para a equação diferencial dada. Outra maneira seria, na verdade, pegar esse y duas linhas, substituir aqui, pegar esse y, substituir aqui e ver se do lado esquerdo iria dar 12x. É uma outra maneira de se fazer também. Preferimos fazer o processo de sair de y e chegar na equação diferencial. Bem, vamos ver a interpretação gráfica desse processo que a gente fez agora do problema de valor inicial. Então, o que seria: resolva a equação diferencial dado o ponto x igual a 0, y igual a 4, y' 0 igual a 1. Então, eu quero uma função que passa nesse ponto 0 e 4. Então, que tenha esta inclinação aqui. É isso que está dizendo o problema de valor inicial. Eu quero uma função que passa neste ponto e que tenha esta inclinação. Quando eu quero dizer esta inclinação, eu quero que seja esta reta seja tangente à curva que é a solução. E a inclinação desta reta aqui é dado pela derivada aqui, certo? E vimos que a curva é esta aqui, que desenhando o gráfico vai dar essa curva preta aqui, certo? Então, esta é a interpretação do problema de valor inicial. Vamos agora ver o problema de valor de contorno. O problema de valor de contorno, ele é muito parecido com o problema de valor inicial. Resolva a equação diferencial de segunda ordem, dado informações sobre a curva que desejamos. Neste caso, nós vamos ter possíveis 4 condições. Por exemplo, eu quero que passa no ponto A, x igual a A, y igual a y0, e no ponto x igual a B e y1. Na interpretação gráfica seria: eu quero a curva que passa em 2 pontos. Certo? Então, por isso que é problema de valor de contorno, porque dá o início e o final aqui do problema em questão. Consideramos que o intervalo não é igual ao intervalo dos pontos dados. Consideramos o intervalo um pouquinho mais extenso, certo? Sendo que estes pontos precisam estar dentro de um intervalo que a solução é conhecida. Uma outra premissa que pode ser dada no problema de valor de contorno é: aqui está a interpretação, então. Eu quero uma curva que passa nestes 2 pontos. Uma outra premissa para o problema de valor de contorno é: o ponto permanece, porém eu quero que passe neste x igual a A, passe nesse ponto, e em B tenha a inclinação y'1. Então seria esta inclinação aqui, certo? Já a outra condição é inverter. Eu quero que passe por aqui com uma certa inclinação, em x igual a A, que passe com uma certa inclinação, em x igual a B, seja o ponto B, y'. E a quarta possível condição é que passe aqui com uma inclinação e aqui passe com outra inclinação, certo? Então, veja que o problema de valor de contorno pode ter possíveis 4 condições, mas não necessariamente estas 4 condições são dadas ao mesmo tempo.
é uma de cada vez. Então, primeiro, o problema exige que passe por 2 pontos, ou o problema exige que passe por um ponto e no outro um ponto é a inclinação, ou que passe por uma inclinação e um ponto, ou a informação que se tem é as duas inclinações da curva em pontos diferentes, certo? Essas 4 possíveis condições são chamadas de condições gerais de fronteira, que a gente pode generalizar com o sistema α1 YA mais β1 Y'A igual a γ1, α2 YB mais β2 YB igual a γ2, onde o α1, α2, β1 e β2 são valores são valores 0 ou 1, certo? Sendo que o α1 não pode ser igual a β1. E a mesma coisa para o α2, não pode ser igual a β2. O que isso quer dizer? Quando o α1 for 0, o β1 é 1. Quando o α1 for 1, o β1 é 2. E assim também para α2, β2. Com isso, a gente vai ter que γ1 ou vai ser y0 ou vai ser y'0. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se o α1 for 1, então obrigatoriamente o β1 é 0. Então, o γ1 é y de A, que é o y0. Se o α1 for 0, obrigatoriamente o β1 é 1. Então, o γ1 é y' de A, que é o y'0. A mesma combinação você pode fazer com o γ2 e ver que o γ2 só pode ser y' ou y', y1, desculpa, ou y'1. Sendo que y1 é o yb e o y'b é o y'1. Ok? Bem, com essas condições gerais de fronteiras, pode ocorrer as seguintes situações para a solução da equação diferencial. Ou ela pode ter várias soluções, ela pode ter uma única solução ou nenhuma solução. Vamos ver a interpretação gráfica destas condições gerais de fronteiras. Exemplificar, né? Vamos considerar a primeira condição de fronteira. Eu quero uma curva que passa por esses 2 pontos. Então pode ter a seguinte situação. Esta curva aqui, então significa que se somente esta curva passar aqui, significa que a solução ela é única. Porém, pode ocorrer a situação de outra curva passar também por esses 2 pontos e satisfazer também a equação diferencial. Assim, possivelmente teremos uma outra terceira curva, uma outra quarta curva e assim por diante. E aí dizemos que a equação diferencial, pelas condições de contorno dada, existem várias soluções. Quando isso acontece? Quando há dependência linear entre as soluções. Ou seja, somente uma solução ela é fundamental e as demais são linearmente dependentes a esta solução fundamental. Ok? E há também a situação de que não há nenhuma curva que passa por estes 2 pontos. Poderia ter a situação de uma curva aqui assim, nesse tipo, satisfazer a equação diferencial, porém não satisfaz a condição de contorno. Então, apesar dela ser uma solução geral da equação diferencial, ela não satisfaz as informações dadas de contorno. Quando é que isso acontece? Ou as condições de fronteiras estão mal postas, ou a equação diferencial está mal posta. Certo? Vamos ver um exemplo para entender melhor essas análises todas aí. Verifique se a função y3x² menos 6x mais 3 satisfaz a equação diferencial é x², y dual linha menos 2xy' mais 2y igual a 6,
dadas as condições y1 igual a 0 e y2 igual a 3. Como é que eu sei que estas condições são de contorno e não de valor inicial? O x é diferente. Aqui é 1 e aqui é 2, certo? Então, isso aqui é um problema de valor de contorno. Tá? Se fosse 1 e 1 aqui, seria um problema de valor inicial. Bem, antes da gente começar, vamos verificar então se a curva passa por estes dois pontos. Então, se a gente for sabendo que y igual a 3x² menos 6y mais 3 é uma candidata à solução, vamos substituir x por 1 e depois x por 2 e verificar se vai dar 0 e 3. Então, se a gente substituir por 1, a gente vai ter aqui 3 menos 6 mais 3, que dá realmente 0, né? Substituindo por 2, vamos ter aqui 4, né? Porque 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 3. Então, aqui a gente vai ter 12, que vai cortar com este 12, que vai dar 3. Então, consideramos então que este problema ele é bem posto. Por quê? Porque realmente esta função passa por estes dois pontos. Para verificar finalmente se a função satisfaz, vamos calcular a primeira derivada, porque tem dado aqui, e a segunda derivada. E, neste caso, vamos utilizar o método de substituir e verificar a identidade. Então, substituindo na EDO, vamos pegar a equação diferencial, x² y duas linhas menos 2xy mais 2x. A gente vai ter, no lugar de y duas linhas, vamos ter x² vezes 6, porque é o y duas linhas, menos 2x, e o y' é 6x menos 6, menos mais 2, né? Vezes a função y aqui, que é 3x² menos 6x mais 3. Desenvolvendo toda esta expressão aqui, vamos ter 6x² menos 12x² menos 12. Aqui, né? Aqui vamos ter 6x² menos 6x mais 6, certo? Veja que esse 6x² com esse 6x² dá 12x², então este 12x² vai cortar com este 6 e com este 6, certo? Aqui vamos ter então, aqui é mais, certo? Porque este menos 2x com este menos 6 fica mais 12x, que simplifica com este. Assim temos igual a 6, que é exatamente o lado direito da equação diferencial. Então significa que realmente esta função dada é solução da equação diferencial, ou melhor, é solução do problema de valor de contorno dado. Vamos ver agora o seguinte exemplo. Verifique se y igual a c1 cosseno de 4x mais c2 seno de 4x satisfaz a equação diferencial, que é y duas linhas mais 16y igual a 0, dada a condição y de 0 igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 0. Isso aqui é problema de valor inicial ou problema de valor de contorno? É problema de valor de contorno por causa, apesar de estar escrito PVI, isso aqui é PVC, certo? Problema de valor de contorno porque o x é diferente para cada uma das condições dadas. Vamos verificar se esta candidata é realmente solução da equação diferencial dada. Então, para y igual a 0, y de 0 igual a 0, a gente vai ter o quê? 0 igual a C1 cosseno de 4 vezes 0 mais seno de 4 vezes 0. Cosseno de 0, neste caso, é 1 e seno de 0 é 0. Então, some todo este termo aqui, dá 0.
Então fica C1 vezes 1, então temos que C1 é igual a 0. Para y de π sobre 2 igual a 0, que é a segunda condição aqui, vamos substituir na equação diferencial. Na solução, desculpa. Na solução candidata. Então vamos ter y, que é 0. Só colocamos 0, fica 0 vezes cosseno de 4π sobre 2. Substituímos o C1 por 0, porque obtivemos aqui o resultado do C1. Mais C2 seno de 4 vezes π sobre 2. Aqui então temos que 4 vezes π sobre 2 vai dar 2π, e aqui vai dar 2π. Vamos ter, então, aqui o resultado é 0, né? Por causa do C1 que é 0. Vamos ter o resultado de seno de 2π é 0. A equação vai ser 0 igual a C2 vezes 0. Então, quanto vale C2? Para esta sentença ser verdadeira, C2 pode ser qualquer número real, certo? Logo, o y precisa ser C2 seno de 4x para todo C2 pertencente aos reais. Ou seja, esta solução ela não é única, ela é infinita, porque dependendo do C2, vamos ter uma função y diferente. Agora vamos para uma terceiro exemplo. Verifique se y, vamos ter o mesmo problema anterior, só vamos mudar as condições de contorno. Vamos considerar y de 0 igual a 0 e y de π sobre 2 igual a 1, certo? Vamos fazer o mesmo processo. Para y de 0 igual a 0, vamos achar o C1 igual a 0. Já no caso, para y de π sobre 2 igual a 1, vamos substituir aqui y por 1. E vamos ter aqui já é 0, por causa do C1. Então vamos ter a seguinte equação: 1 igual a C2 vezes 0. Qual é o valor para C2 de modo que este produto aqui seja 1? Não existe. Logo, não existe a solução y igual a C2 seno de 4x que passa no ponto 0, 0 e no ponto π sobre 2, 1. Assim chamamos o problema de valor de contorno mal posto, ou melhor, este problema ele é considerado mal posto, porque não há uma função com esta característica que passe nesses dois pontos aqui, 0, 0, π sobre 2, 1, certo? Então é muito importante, toda vez que você achar a sua solução da equação diferencial, fazer estas verificações por problema de valor inicial ou problema de valor de contorno. Porque você pode, às vezes, estar achando infinitas soluções ou uma solução que nem existe para a condição dada. Tá ok? Assim, a gente termina este vídeo. Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, comente e bons estudos.